Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, essa bênção que se chama hoje, essa bênção dessa comunhão que o Senhor proporcionou para nós, para estarmos, Senhor, unidos, desfrutando da presença uns dos outros e desfrutando também da Tua presença como a palavra. Obrigado, Senhor, pelo dispensar, Senhor, constante, pelo jorrar contínuo da Tua vida. Obrigado, Senhor, pelas Tuas revelações, obrigado pela direção que o Senhor tem nos dado. Nos leva, Senhor, a ganharmos mais, Senhor, encargo, mais responsabilidade, mais visão, revelação do que se refere, Senhor, à Tua vontade plena. Por isso, Senhor, supra a Tua igreja, supra o Teu povo, supra, Senhor, aqui cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada jovem, cada criança. Senhor, abençoe, Senhor, também os que estão nos visitando, supra cada família com Tua graça, com Tua misericórdia e que a bênção de Abraão alcance todas as famílias. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, continuar achando em nós, mesmo que falhos, indignos, Senhor, aqueles que têm um coração para o Teu reino, o coração, Senhor, para cooperar com o Senhor. Sustente-nos nessa batalha em que travamos todos os dias, Senhor, nessa luta de reino, Senhor, Senhor, na qual estamos inseridos. Leva-nos a perseverar, usando, Senhor, aplicando o sangue, Senhor, usando, Senhor, a palavra do testemunho, não amando a própria vida. Senhor, que possamos, Senhor, cumprir a Tua vontade, Senhor, e que embora não estejamos, Senhor, ainda, Senhor, no estágio, Senhor Jesus, Senhor, da plena filiação, mas que o nosso estado hoje se encontre, Senhor, aprovado pelo Senhor. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Jesus ao Senhor. Amém. Jesus ao Senhor. Amém. Nós temos sido ajudados com a leitura diária, tanto do alimento diário quanto da imersão diária. E essa palavra, irmãos, nós temos que compreender algo muito interessante, que a palavra, se ela não encontrar em mim um coração aberto e propício, ela não fará em mim nenhum efeito. Por mais que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Esta palavra que criou todas as coisas. Mas esta palavra que teve o poder de criar todas as coisas, se ela não encontrar em mim e em você um coração aberto, não vai mudar em nada a nossa vida. Nós não estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de receber. Isso, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses fala que os irmãos em Tessalônica receberam esta palavra como vinda não de homens, mas de Deus, e que esta palavra, ela operou neles, também opera em nós eficazmente, mas naqueles que creem. Crer não é acreditar, crer é receber. Crer em Jesus não é somente acreditar na existência de Jesus, irmão. Crer em Jesus é recebê-lo para dentro de você. Tiago fala que até os demônios creem, ou seja, os demônios acreditam na existência de Jesus, mas esse acreditar não levou para eles nenhuma salvação. Mas João capítulo 1, versículo 12, o que nos fala ali? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem em seu nome. Então, para que a palavra opere eficazmente em nós, eu preciso abrir o meu coração e eu preciso receber essa palavra. Amém. Mas nós, como seres humanos, nós somos propensos à escolha. Dependendo de quem vai falar, o meu coração se abre. Dependendo de quem vai falar, o meu coração se fecha. Dependendo, né, do tema que for ser falado, o meu coração se abre. Dependendo do tema, ele se fecha. Então, irmãos, o Atmani, ele falava que muitos chegavam numa comunhão já com um pré-pensamento do que haveria de ouvir. E se aquele pensamento que eles desejavam ouvir, aquela palavra que eles desejavam ouvir, se ela não viesse, ali o coração se fechava e não fazia nenhum efeito. Então vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Senhor, eis-me aqui. O meu coração está aberto para te ouvir, para te receber. Então, irmãos, vamos ter essa percepção. Amém?
E essa semana, no Alimento Diário, nós vamos desfrutar a semana 1 do novo volume do nosso Alimento Diário, Reconectados a Cristo. Você sabe que a semana 1 falou a respeito de Deus anuncia uma guerra entre reinos. Amanhã o Flávio vai falar a respeito da mensagem que nos foi falada domingo passado. Então, esse tema, inclusive, foi usado no evento de mulheres em Governador Valadares. Foi o tema usado, essa mensagem aí, que Deus anuncia essa guerra entre reinos. Então, Renato pediu para que lêssemos, vamos ler novamente, Gênesis capítulo 3. Gênesis, irmãos, capítulo 3, o versículo 6, para que nós possamos inteirar a respeito desse encargo dessa semana. Gênesis 3, 6 fala o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aqui houve-se uma desobediência, não é isso? Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós vimos que depois que o homem desobedeceu, primeiramente, irmãos, a queda, ela não ocorreu quando Eva comeu o fruto. O fato dela comer o fruto já foi uma consequência da mente corrompida. Nós precisamos entender isso. A serpente, primeiramente, ela entrou onde? Na mente de Eva e induziu Eva a comer. Hoje, nós estamos aí no ano de 2025, hoje estamos bastante evoluídos em vários aspectos, comparado a anos atrás. E antes, irmãos, há tempos atrás, via-se muito a respeito, até mesmo na época de Jesus, via-se muito a respeito de possessões de espíritos malignos, em que esse espírito apoderava-se do corpo, e esse apoderar do corpo era manifesto naquela pessoa que foi possessa. Hoje, irmãos, estamos em uma era em que as possessões, elas não focam em possuir o corpo em si. Hoje o inimigo, irmãos, a maior arma dele e o campo de ação, hoje as verdadeiras possessões se dão na mente. O que o inimigo hoje quer fazer? Levar você a pensar o que ele quer. E uma vez que você pensa os pensamentos dele, você age de acordo com a vontade dele. Primeiro nós pensamos, primeiro vai para a sua mente, depois você age. Então, hoje a verdadeira possessão não se dá exclusivamente no corpo, ela se dá na mente. Nesse momento, a serpente já tinha possuído a mente de Eva, quando ela caiu. Então, o fato do homem ter caído, uma forma do homem se justificar, cozeu para si, costurou, coser, costurar, em outras palavras, costurou para si vestimentas, o homem estava nu. A mulher estava nua, e eles coseram para si, costuraram folhas de figueira e cobriram a nudez, mas a folha de figueira seca. A folha de figueira, ela murcha, a folha de figueira, ela não permanece. Então, depois que o homem peca, irmãos, o homem passou a se justificar, com sua justificação própria. Nós sempre nos justificamos. Talvez, irmãos, antes de nós pedimos até um perdão ao Senhor, ou perdão ao irmão, primeiro vem milhares de justificativas. Nós sempre achamos que estamos certos e os outros errados. Jó acusou o próprio Deus de ser injusto e defendeu a sua justiça. Deus, você não está sendo justo. Quantas vezes nós não falamos isso, ou talvez não falamos, mas nós pensamos, não é isso? Jó procurou se justificar, buscando defender a sua tese de que nele não havia nenhum erro, a ponto de colocar Deus, entre aspas, contra a parede, irmãos, e falar com Deus: Deus, o Senhor está sendo injusto, o Senhor está me pesando em balanças, entre aspas, adulterada.
pesa-me em balanças fiéis e verás que eu não tenho nenhuma falta. O homem sempre vai se justificar. Irmãos, e assim começou com o primeiro casal. Cozeram para si folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, então uma vez que o homem peca, qual que é a primeira consequência do pecado? Levar o homem a se esconder de Deus. Levar o homem a se ocultar de Deus. Quando nós falhamos, é uma maior luta você orar. Não é isso? Até mesmo para orar, você já é uma luta, irmãos, porque este homem está sob acusação do inimigo. E ele se sente envergonhado diante de Deus e ele nem ora. É difícil até de orar para pedir um perdão ao Senhor. Então, irmãos, quando o casal ouve a voz de Deus que andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, versículo 8, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? De acordo com, se eu não me engano, Atos, capítulo 17, versículo 24, quando Paulo está andando em Atenas, na Grécia, você sabe disso? E Paulo contempla vários altares dedicados a deuses dos atenienses, e ele encontra um altar que não tinha nenhum deus específico ali, marcado, ali não tinha nenhum deus ali, não focava em nenhum deus, mas tinha-se uma escrita que dizia ao Deus desconhecido. E Paulo começa a pregar aos atenienses a respeito daquele Deus desconhecido, que era o Deus verdadeiro, e Paulo começa a pregar o evangelho, e no versículo 24 de Atos 17, Paulo fala algo maravilhoso, que nós fomos criados. Para que você foi criado? Para que Deus te criou, primeiramente? Qual que foi a intenção de Deus ao criar o homem, ao criar o primeiro casal ali, ao criar o primeiro Adão? Qual que foi a intenção principal de Deus? Ter comunhão com o homem. Ali Paulo fala no capítulo 17 de Atos, que o homem foi criado para buscar a Deus. Então, irmãos, a criação original na criação original, nós entendemos que o homem foi criado para buscar a Deus. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Mas aí o homem peca. E Isaías capítulo 59, se eu não me engano, versículo 2, fala que Isaías 59, 2, porque as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Para Deus, não foi nem o que o homem tinha feito em si, mas para onde o homem foi levado. O homem foi levado para longe da presença de Deus. O pecado, irmãos, ele não somente afeta a sua comunhão com Deus, o pecado te leva para longe de Deus. O pecado levou o homem para longe de Deus, a ponto de Deus chegar e perguntar a Adão: onde estás? Ora, Deus não sabia que o homem estava ali escondido atrás daquelas árvores? Por que Deus pergunta, dando ao homem uma oportunidade do homem reconhecer a sua falha e confessar o seu pecado? Adão, onde estás? Ele não perguntou: Adão, o que você fez? É interessante isso aqui. Ele pergunta: onde estás? O que Deus estava querendo dizer? Adão, o que você fez te levou para longe de mim. Eu perdi você. Quando o homem peca, Deus perde a sua criação principal, aquela criação que ele mais amava. E o homem se esconde da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos entender algo. Sempre vão acontecer coisas e fatos que buscam nos levar para longe da presença de Deus. O foco do inimigo não é apenas, irmãos, corromper o homem. O foco do inimigo é levar o homem para longe de Deus. Aí aqui o homem está escondido e chamou o Senhor Deus ao homem, ele disse e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Tive medo. O homem tem sempre medo, não é isso? Medo de quê? Horas, agora Deus vai me matar. Deus agora é como aquele carrasco, não é isso?
que vai agora me exterminar, me fulminar. Aí o homem manifesta esse sentimento, e o versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei e não comestes? Irmãos, Deus não sabia que ele havia comido, é claro que sabia, mas por que Deus pergunta? Sabe aquela situação em que você sabe o que aconteceu, mas você pergunta, dando a oportunidade daquela pessoa falar o que aconteceu? Não um pai com filho, né? O que você fez? Já sabe o que a criança fez. Mas pergunta o que você fez, dando o quê? A oportunidade dela confessar a sua falha. Certo? Deus aqui já estava, irmãos, abrindo uma janela para o arrependimento do homem. Para o arrependimento do homem. Mas aí o que o homem fez? Versículo aqui, Deus já procurava trabalhar na consciência do homem. Tá? Na consciência dele. Aí no versículo 12, então disse o homem, sim Deus, eu pequei, eu comi da árvore, Senhor, me perdoa. O que o homem fez? Se justificando, jogou a culpa na mulher. Nós sempre iremos jogar a culpa nos outros. Ah, mas a culpa não é minha, mas isso não é justo, mas isso não é correto, entendeu? Ou seja, aí o homem fala, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, olha, jogou a culpa nela, a mulher que me deste, ou seja, nela, jogou a culpa na mulher e no próprio Deus. Se ele tivesse falado a mulher, terminaria com a mulher, mas o que ele falou? Que o Senhor me deu, ou seja, ela é culpada, mas o Senhor também é culpado que o Senhor me deu ela, entendeu? É isso, irmãos. A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus falou, não tem mais jeito, deixa eu ir na mulher para ver se há alguma chance. Aí vai na mulher. 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Irmãos, ninguém assumiu nada. Ninguém assumiu nada, a serpente me enganou e eu comi. Sim, a serpente enganou, mas a culpa, irmãos, a responsabilidade era de quem? De Eva, era de Adão, mas ninguém falou nada. Nós sempre iremos nos justificar, porque para o velho homem é a coisa mais difícil deste mundo assumir a sua falha e reconhecer o seu erro. Não teve jeito com a mulher, não teve jeito com Adão, não achou caminho em Adão, não achou caminho na mulher, muito menos ia achar na serpente. Então Deus já foi direto na serpente, já sentenciou ela. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, nem perguntou o que você fez. Por que não perguntou? Porque não há arrependimento para espíritos caídos, não há arrependimento para Satanás, mas para o homem e para a mulher havia arrependimento, havia a possibilidade deles se arrependerem. Os espíritos caídos não podem se arrepender, porque eles não podem ser regenerados, eles não podem receber a redenção. Mas aqui, aí ele já falou direto com a serpente, disse a serpente, visto que isso fizeste, já sentenciou, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás, futuro, quer dizer que a serpente, naquele encontro com Eva, não rastejava, entendeu? Como ele fala, rastejarás futuro, né? Era algo no futuro, sobre o teu ventre e comerás pó, todos os dias da tua vida. Lê para mim rapidinho Gênesis 2:7, por favor, Gênesis 2:7, você já está com a sua Bíblia aí no gatilho, no ponto, Gênesis 2:7, o que fala em Gênesis 2:7? Então, formou o Senhor Deus ao homem do quê? Até aí. Então, o homem, ele é composto de quê? Pó da terra. Originalmente, a matéria do homem era pó da... Aí aqui Deus fala com a serpente, ou seja, você vai comer do pó e comerás pó todos os dias da tua vida. Em outras palavras, o que Deus está falando? A partir de hoje, você vai se alimentar do homem caído. Você vai se alimentar do velho homem. Você vai alimentar deste homem corrompido que você acabou de corromper.
Então, quando o homem, irmãos, está na carne, nós lemos aqui o ponto 1 da imersão, não tem como você viver, não há um meio termo entre espírito e carne. Gálatas capítulo 5 nos fala das obras da carne, e nos fala do fruto do... Então não tem como você ficar no meio termo entre espírito e carne, ou é espírito ou é carne. Se você está no espírito, você está livre da influência da serpente. Mas se você está na carne, você é alimento para ela. A serpente, ela se alimenta da corrupção humana. Então quando Deus fala, você rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Aí Deus já há uma sentença sobre a serpente, que é o próprio Satanás. Aí o versículo 15 fala o seguinte: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Inimizade entre os dois, já começou as inimizades aqui. Entre a tua descendência, que é a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Quem que seria que viria a ser o descendente da mulher? Cristo. Cristo. Aí ele continua o seguinte: este Cristo, que é o descendente da mulher, que você acabou de corromper, irmãos, aqui Deus já desvendou o evangelho, e Deus aqui já desvendou, irmãos, uma luta e uma batalha que começaria naquele momento, e se estenderia até nos nossos dias, e irá concluir-se, irmãos, até o primeiro arrebatamento secreto em Apocalipse 12. Então, essa batalha que começou a ser travada lá em Gênesis, ela está sendo travada até hoje. Há uma luta. Aí o que Deus fala com a serpente? Este que é Cristo, que é o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, é algo futuro, é uma execução. Deus já sentenciou, mas Deus já preveu, ou seja, já anunciou a execução. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que traz mais dano? A ferida na cabeça ou a ferida no calcanhar? Na cabeça. Então, irmãos, vimos nessa luta de reinos aqui, que por mais que Satanás ataque, por mais que Satanás se oponha a Deus, ainda ele está ferindo o calcanhar. Aí o versículo 16, né? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e este te governará. Irmãos, então começou-se uma luta. Mas só tinha Adão e Eva. Só existiu o primeiro casal, depois vieram ter filhos, sabemos, veio Abel, veio Caim, não é isso? Depois veio se multiplicando. Mas essa luta, ela começou, irmãos, e hoje qual que é o principal campo dessa luta entre reinos? O principal campo de batalha é dentro de nós. Irmãos, dentro de nós, Romanos, abra rapidinho comigo Romanos 5. Capítulo 5, versículo 12, fala o seguinte, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também então por meio de um homem entrou o pecado por meio de Adão, quando Adão peca, nós herdamos este pecado. Talvez você ache que pecado é apenas atos ilícitos. Eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca furtei, então eu nunca pequei. Irmãos, o homem já nasce com a natureza do pecado. O homem herdou essa natureza em Adão. Aqui deixa bem claro, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a...
Todos pecaram. Então, a não ser que você não faça parte desse todos aqui, todos nós nascemos pecadores. O pecado, irmãos, é interessante. O homem, ele não se torna um pecador ao pecar. O homem, ele peca porque é um pecador. Eu não sei se você entende. Às vezes nós achamos que nós nos tornamos pecadores quando pecamos. Mas é o contrário. O homem, ele peca porque ele é um pecador. E essa natureza do pecado que foi implantada no homem, Paulo, ao escrever em Romanos capítulo 7, Paulo reconheceu isso bem claro. Está aqui, já está aberto aí, né? Versículo 18. Romanos 7, 18 fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha a batalha. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que... Se um homem do calibre do apóstolo Paulo, meu irmão, falou assim: olha, em mim habita esse pecado, muito mais, quanto mais nós. Mas Paulo descobriu algo maravilhoso, que além de ter a natureza pecaminosa dentro dele, havia uma saída para ele. Aí ele continua falando: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Beleza, aí versículo 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo falou: olha, acabou para mim. Por mais que eu tento andar certinho, hora ou outra eu tropeço. Por mais que eu tento, né, guardar todos os mandamentos, hora ou outra eu estou tropeçando e caindo. Falou: não há jeito para mim. Olha, eu entrego, jogo a toalha, eu entrego os pontos. Irmãos, o homem nasceu com essa natureza. Quando a serpente enganou Eva, a serpente injetou o veneno do pecado no homem. Todo homem nascido após Adão, que são todos, é óbvio, nasceram, herdaram essa natureza do pecado. Então, irmãos, como que nós fazemos agora? Hoje, infelizmente, no meio cristão, por não conhecer as verdades e as revelações, muitos começaram na carreira cristã e não concluíram. Muitos deram início à vida com o Senhor, realmente tiveram um novo nascimento, foram batizados, mas em um determinado momento, por não conhecer que não é você guardar o mandamento ou se esforçar para ser uma boa pessoa, não é isso, mas quando veio ou quando vieram os tropeços, a pessoa falava: para mim não tem jeito, eu acho que eu não sou um salvo. A pessoa pega e retrocede. Hoje, grande parte, irmãos, de detentos nos presídios de todo o mundo que você rodar, grande parte são cristãos que nasceram de novo, entregaram a vida ao Senhor, mas por não conhecer que a luta entre reinos começou dentro deles, entregaram, jogaram a toalha, falou: olha, para mim não tem jeito, eu vou entregar, vou voltar à minha vida e vou voltar a viver da forma como eu era, fazer o que eu fazia. Irmãos, não é ordenanças que levam o homem a ser santo. Amém. Irmãos, é o Espírito. Amém. É andar segundo o Espírito. Amém. Porque por mais que eu seja bonzinho, ou pense que eu seja bonzinho, na carne, irmãos, eu tenho a natureza do pecado e o pecado me domina. Aí Paulo, graças a Deus que Paulo descobriu algo maravilhoso, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, e onde que está essa lei do Espírito da vida? Em Cristo. Mas se a pessoa não tem Cristo, ela não tem a lei do Espírito da vida. Uma pessoa antes de crer e receber o Senhor, como João 1,12 fala, ela só tem a lei do pecado em si. Então, irmãos, ela vai pecar, querendo ou não, ela vai pecar, porque é uma lei. A lei, ela obriga, ela determina, a lei, ela exige. A lei não te dá escolha, a lei não te dá opção, a lei, ela exige. Os irmãos
que são aqui, os juristas sabem muito bem disso, né? Então Paulo fala, chega no capítulo 8, versículo 1, fala: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida deixa bem claro que é em Cristo, não é mérito, não é você se esforçar para ser uma boa pessoa, para você ser bonzinho, para você ser bem visto na sociedade. Irmãos, é em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não é eu falar para Flávio, para com isso, de fazer isso. Não é eu apontar o dedo para Renato, falar: Renato, para com isso. Não, irmãos, é a lei do Espírito da vida. Quando alguém se converte ao Senhor e essa pessoa ainda tem atitudes inadequadas que não condiz com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor, não cabe a eu tirar dessa pessoa tais práticas, mas encarrega-se ao Espírito fazer isso. Amém. Não é eu te apontar o dedo e falar: você está errado. Claro, se houver coisas escandalosas que podem trazer escândalo para o corpo de Cristo e a igreja, sim, merece uma comunhão, mas, irmãos, o principal responsável por tirar do homem o que não é de Deus e depositar no homem o que é de Deus é o Espírito da vida. Amém. Isso é obra do Espírito, não é minha, não é sua. Gálatas, perdão, irmãos, Gálatas não, Colossenses capítulo 2, versículo 12, Colossenses 2:12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, sepultar é morte, no qual igualmente fostes, para que haja ressurreição, primeiro tem que haver morte, para que ressurja um novo homem, primeiro deve morrer o velho homem, tá? Não, qual que é o versículo? Fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os, e a vós outros, que estáveis mortos, porque o salário do pecado é a morte. Lemos Romanos que entrou o pecado no mundo por meio de um só homem, junto com o pecado veio a morte, então herdamos também essa morte. E vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Quando Cristo na cruz, olha o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, esse escrito de dívida aqui era uma promissória, tendo cancelado um escrito de dívida que era contra nós. Quando o homem peca, presta atenção, quando o homem desobedece e peca, isso não está na Bíblia, estou aplicando. Quando o homem desobedece e peca, Kaique, ele automaticamente assinou uma promissória, certo? Ele assinou uma promissória. O que a promissória te faz? O que a promissória faz? Ela dá posse ao possuidor dela. Se você pegou algo, um dinheiro, né? Hoje não se tem mais isso, dificilmente, né? Mas as promissórias antigamente, quando você pegava algo emprestado, você assinava uma. Isso indicava o quê? Que o portador da promissória tinha direito a algo meu. Algo meu. Então, quando o homem peca, o homem inconsciente, ou consciente, não vamos afirmar aqui, mas ele assinou uma promissória, tornando-se ele mesmo posse de Satanás. Eu não sei se você entende. Naquele momento, quando o homem peca, ele assinou uma promissória, Adão, reconheço, não estava isso, irmão, mas que pequei, e a partir de hoje, dou a Satanás posse sobre a minha pessoa, é isso. E Satanás, mão na promissória, falou: agora você é meu. Entendeu? A humanidade caiu nas mãos do diabo. Irmãos, é isso. Então, até antes de Cristo vir, o homem estava aprisionado e refém do diabo.
Mas graças a Deus, olha, irmãos, Cristo veio perdoando. Quando o Senhor foi à cruz, Ele se entregou, Ele rendeu o Espírito, Ele se entregou no nosso lugar. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Deus perdoou em Cristo os nossos delitos, é o que falou no versículo 13. E além disso, o que Ele fez? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o, encravando na cruz. Naquele momento, irmãos, Cristo pregou a promissória que era contra nós. Tinha o meu nome e o seu nome. A humanidade estava destinada ao quê? Ao lago de fogo. Mas quando o Senhor se entregou, irmãos, quando Ele falou lá em João capítulo 19, está consumado. Uma das traduções originais da palavra consumado, que é está quitado, está pago. Cristo falou assim, olha, em outras palavras, eu estou pagando toda a dívida deles. Eles agora retornaram para Deus. Irmãos, a promissória que estava nas mãos de Satanás, para você entender, foram trazidas de novo. Cristo pegou, porque ele ficou 3 dias no Hades, quando ele esteve morto. Quando ele voltou, ele trouxe consigo as chaves da morte e do inferno. E a minha promissória e a sua, que estava de posse de Satanás, irmãos, Cristo pegou de volta. E Cristo rasgou essa promissória, ou seja, está pago, Ele cravou na cruz. O homem, irmãos, foi perdoado dos seus delitos. Então nós não podemos tratar de forma leviana a obra de Cristo na cruz. Não foi pouca coisa que foi pago ali. Foi a minha e a sua vida, foi o meu e o seu destino, foi a minha e a sua eternidade que foram decididas naquele momento. E a partir do momento em que eu creio no Evangelho, recebo o Senhor, recebo Ele para dentro de mim como o meu Senhor, irmãos, eu tenho a minha dívida paga. Nossa, que maravilha, não é isso, irmãos? E despojando os principados e potestades, ou seja, além disso, além de pagar a dívida, Ele expôs os principados e potestades, Cláudia, publicamente. O que muitos acharam que era vergonha para Cristo, que era a cruz de Cristo, ele estava, naquele momento, irmão, estava sendo vergonha para Satanás. O versículo 15 fala, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A herança que nós herdamos de Adão, quando Adão peca, irmãos, Cristo resolveu na cruz do Calvário. Amém. Senhor Jesus, Romanos, rapidinho comigo. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 4. Romanos 6,4 fala: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Hoje nós podemos andar em novidade de vida. Hoje nós não precisamos mais andar de acordo com o que andávamos outrora. Hoje nós temos uma segunda chance. Hoje nós temos, irmãos, um novo caminho. Hoje nós temos uma nova vida. Cristo nos proporcionou essa nova vida. Cristo nos proporcionou esse novo caminho. Olha o versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha o versículo 12. Não reine, portanto, já não tem mais motivo para isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Reinar é ter o senhorio, é ter o controle, é ter o domínio. Em outras palavras, não tem o pecado domínio sobre vocês. De maneira que obedeçais às suas paixões. As paixões de quem? Do pecado. E quem que é o representante do pecado? Satanás. Em outras palavras, quando o homem peca, ele está satisfazendo Satanás. Está satisfazendo os desejos de Satanás. Aí o versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis. Só há um lugar onde o pecado não tem domínio sobre nós. Quando nós estamos debaixo ou quando nós estamos no Espírito. Entendeu ou não? Fora do Espírito, o pecado domina qualquer um de nós. Não me venha com essa que existe homem mais forte do que o outro. Entendeu? Fora do Espírito, nós somos carne, sendo carne alimento para a serpente. Ah, mas eu não... Irmãos, Paulo fala aos Coríntios, aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado, porque se você estiver fora do Espírito, você cai. Então, qual o motivo que eu tenho de apontar o dedo para um erro do outro e expor esse outro, ou seja, e trazer... Por aí eu estou auto me proclamando aquele que não falha, que não erra. Então, irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, irmãos, mesmo diante disso, nós temos constantemente, vivemos uma luta. Fala a verdade, para você estar aqui hoje, foi luta. Não foi fácil de tudo alguma coisa, eu não vou generalizar, mas na maioria que houveram situações. Para você desfrutar da palavra, meu irmão, é luta. Quer ver uma coisa? Quem sofre de insônia ou tem dificuldade de dormir, pega a Bíblia para ler, você vai dormir na hora. É uma abrição de boca. É ou não é? Faça o teste, chega na sua casa. Se não for, começou aqui agora, né? Eu estou falando para casa, mas talvez está correndo até aqui agora. Então, soneira, não é isso? Para ouvir a palavra de Deus é um sono, mas para assistir o jogo do Flamengo, que foi campeão de tudo esse ano, né? Não vão falar, vamos dar um desconto. Irmãos, não tem sono. Tem sono não? Tem preguiça? Oh, que tem. Hein, Clamar? Ai. Agora pega a Bíblia para ler, pega o alimento diário, pega a imersão para desfrutar, para você ver que luta. É uma soneira, você dorme com a Bíblia na mão. Irmãos, é luta. Então nós estamos envolvidos numa luta constantemente, irmãos. A todo momento é uma luta. Esqueça de coisas exteriores, sim, acontecem. Mas a maior batalha está no interior do homem. Apocalipse 12, para já concluirmos aqui. Oh, Senhor Jesus. Talvez tenha até que dar um cutucão na sua costela aí, porque está feio o negócio, né? Apocalipse capítulo 12. Deus anuncia a luta em Gênesis capítulo 3. Deus falou, olha, a batalha começou em Gênesis capítulo 3, ela vai se estender até Apocalipse capítulo 12. Percorreu toda a Bíblia. Irmãos, se o homem não tivesse pecado, para você entender, não é literal, mas para você compreender, existiriam apenas os capítulos 1 e 2 de Gênesis e 21 e 22 de Apocalipse. Todo o restante da Bíblia é consequência do pecado do homem. Aí essa batalha que começou em Gênesis 12, chegou em Gênesis 3, chegou em Apocalipse 12. E versículo 1 fala o seguinte, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Essa mulher, rapidinho, aqui não é estudo bíblico, não é encargo, essa mulher representa todos os filhos de Deus em todas as eras. Todos os filhos de Deus em todas as eras. Uma mulher vestida do sol, esse vestida do sol, que esse sol representa os crentes do Novo Testamento, que é para quem o sol da justiça veio, que é Cristo, com a lua debaixo dos pés. A lua representa a era da lei do Antigo Testamento, a lua. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas representa os patriarcas antes da lei. Então aqui é a completude de todas as eras, de todas as pessoas. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça, achando-se grávida,
grita. Esse gritar aqui pode ser traduzido também como orar. Ora. Então, irmãos, dias de lutas, se não tiver oração, meu irmão, ninguém persiste, ninguém avança. Por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Lembrar dos irmãos, lembrar das famílias, lembrar, irmãos, daqueles que estão à frente de obra, lembrar, irmãos, daqueles que são comissionados com encargos, porque não é fácil. Não é fácil. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Essa semana passada nós vimos o que, Flávio? Que Abraão intercedeu por Ló. E foi essa oração de intercessão de Abraão por Ló que mexeu nas estruturas ali, e os anjos foram lá em Sodoma tirar Ló e a família. Então, por favor, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Por favor, orem por mim, em nome de Jesus. Irmãos, por favor, não se esqueça de orar. Eu estou falando porque eu estou aqui agora. Não se esqueça de orar por mim. Não se esqueça de orar pelos irmãos que estão também servindo juntos, cuidando da igreja. Por favor, irmãos, em nome de Jesus. Nós carecemos muito da oração dos santos. Porque se não é a oração dos santos, irmãos, não tem como avançar, não tem como levar adiante essa comissão. Então, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Está sofrendo tormentos para dar à luz. Dar à luz, ou seja, algo que estava sendo formado nela. Essa mulher representa falamos agora, todos os salvos em todas as eras. Mas dentro de todos os salvos de todas as eras está sendo formado um filho varão. O filho varão é já numa estatura completa e já forte para a batalha. Aqui achando-se, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Esse dragão é a serpente de Gênesis 3. Lá na serpente, ele estava no início do seu engano, agora ele já se tornou um dragão grandão, ou seja, em todas as eras, ele se tornou grande e vermelho. Esse vermelho representa-se como o sangue, que ele é homicida. João fala, capítulo 8, se eu não me engano, que ele é homicida. Então ele veio se alimentando de pó da terra, do sangue, de todas as eras. Ele cresceu, ele evoluiu, ele se tornou um dragão. Está no céu, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui representa a besta e o anticristo. Representando que eles estão unidos ali. E nas cabeças 7 diademas. Não vamos entrar nisso, 7 diademas refere-se aos 7 Césares do Império Romano. Tá? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda arrasta. Lembra quando Satanás, quando ele foi expulso, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, fala que ele foi expulso do céu. Mas ele não foi sozinho, ele trouxe uma cambada com ele, que é a terça parte dos anjos do céu. Então é o seguinte, veja, a Bíblia fala que há miríades de anjos, miríades é milhares de milhões de anjos. Agora, ou seja, divide em 3, uma parte Satanás trouxe com ele. Agora você pensa, meu irmão, o quanto de principados e potestades estão sobre as nossas cabeças. Não são pouca coisa, não é meia dúzia. Quando ele foi expulso, ele arrastou com ele, ele corrompeu esses anjos com ele, certo? As quais lançou para a terra. Isso aqui foi a queda entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, quando corrompeu a terra, que a terra se tornou sem forma e vazia. A corrupção veio quando ele foi expulso aqui, caiu por terra. E o dragão se deter aqui é se opor de frente à mulher. Hoje, irmãos, o inimigo ele se opõe. Hoje, quem que representa essa mulher? Hoje, a igreja. Então, o que Satanás está fazendo? Ele está se opondo à igreja. Se há algo para que a igreja avança, o primeiro a se opor é Satanás. O primeiro a se opor, irmãos, é o inimigo. Quando se fala em praticar os encargos e as ferramentas, o primeiro que se opõe não é você mesmo, é o inimigo. Se opõe para que a igreja não avance, porque ele sabe que se a igreja avançar, o Senhor volta mais rápido, um dia mais cedo. Então ele se deteve de frente à mulher, que estava para dar à luz a um filho, estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Quando? Então a preocupação dele é com a mulher? É com o filho, porque ele sabe que a derrota virá do filho, não da mulher em si. Ele está preocupado com o nascimento do filho, mas ele não sabe quando vai ocorrer.
É interessante, só Deus sabe quando será o arrebatamento secreto. Satanás não sabe, porque ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Então, horas, já que eu não sei a hora, deixa eu ficar aqui de frente. Você está entendendo? E esse ataque, irmãos, ele não faz distinção, tá? Esse ataque, todos sofrem ataque, porque ele também não sabe quem fará parte dos filhos varão. Então, na dúvida, deixa eu atacar todo mundo. Sabe, ele se atinge os que serão vencedores, entendeu, irmãos? É isso. Versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, o arrebatamento, antes da grande tribulação, antes dos 1260 dias, ou 42 meses, que serão os 3 anos e meio, segunda metade dos 7 anos da última semana de Daniel. Não entendeu? Jesus é o Senhor, depois outra hora você entende sobre isso. Mas vai chegar um momento, irmãos, em que a última semana dará início, uma semana de 7 anos, cada dia da semana representa um ano, então são 7 anos, tá? Vai haver paz durante 3 anos e meio. Nesse momento, a igreja ainda estará aqui, os vencedores ainda estarão aqui. Houve a paz, tudo ok, templo construído em Jerusalém, né, Flávio? Tudo, paz no Oriente Médio, tudo certinho. Quando concluir, aí esse homem, esse grande líder mundial que vai se levantar, vai assentar, vai trazer paz, é um falso engano, ainda ele não terá o espírito de Nero, do anticristo, ainda não terá, ele vai ser ferido de morte, 3 anos e meio, Apocalipse fala ferida de morte na cabeça. Quando ele estiver sendo velado, rapidinho aqui para você entender, em cadeia mundial, na internet, todo mundo transmitindo, o grande homem que trouxe paz para o mundo morreu, e todo mundo se lamentando, todo mundo chorando, todo mundo ali planteando, de repente, irmãos, diante dos olhos de todo mundo, esse homem se levanta. Mas já não mais será o do início, já estará sido ali, já terá sido possuído pelo espírito de Nero. Aí, meu irmão, nesse momento, quando houver isso, os vencedores são arrebatados. Amém. Porque nesse momento deu-se início os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Não é o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que fala que todos estarão sendo arrebatados nos ares, no final da 7ª trombeta. Esse arrebatamento secreto, se eu não me engano, será entre o 6º selo e a 5ª trombeta. No início do 6º selo e no final da 5ª trombeta. No final da 5ª trombeta haverá o arrebatamento, irmãos. Como Satanás não terá como pegar mais os vencedores, ele vai perseguir a mulher, que é a igreja, o restante que ficar nessa terra, durante 3 anos e meio. Irmãos, para terminar aqui, só uma chance. E esse filho, aqui fala o seguinte, olha, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho será arrebatado para Deus até o seu trono. Foi arrebatado para Deus até o seu 3º céu. Só há uma oportunidade de você ir no lugar onde Paulo foi, em 2 Coríntios 12. Amém. Onde João foi quando escreveu o Apocalipse. Só há uma oportunidade, se você for arrebatado com os filhos varão, com os vencedores. Não é o meu estágio, é o meu estado. Só há uma chance. E quando esses vencedores foram arrebatados, irmãos, o versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado, o lugar, para que nele a sustentem durante 1260, 42 meses, 3 anos e meio da grande tribulação. A mulher vai ser perseguida, a igreja será perseguida nessa terra. Por que vai ser perseguida? Versículo 7, houve peleja no céu, quando os vencedores foram arrebatados, vai haver uma escala, vai parar no 2º céu, não é no primeiro, nem no terceiro, é no 2º, também não vou explicar nada disso, no 2º céu, vai haver uma batalha, não é nesse céu que você está vendo, é um céu além desse, mas abaixo do 3º céu, onde é a morada de Deus, Satanás está lá em cima, ele está dominando, porque Efésios capítulo 6, versículo 12, o que fala? A nossa luta não é contra sangue e carne, e se encontra dominadores
nas regiões segundo o céu. Eles estão tudo no segundo céu amontoado ali. E quando os vencedores forem arrebatados, Renato, vai parar no metade do caminho e falou, opa, vamos tirar uma lutinha aqui, uma batalha aqui. E Miguel desce com os anjos, os vencedores encontram, irmãos, há uma batalha nos ares. Satanás já não mais terá posse nos céus, ele vai estar onde? Na terra. Se hoje no terceiro céu já faz bagunça, no segundo céu ele já faz bagunça, imagina ele literalmente na terra. Olha o que fala aqui em Apocalipse 7. 12:7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar, não tem lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente ali, a serpente de Gênesis 3, que se chama Diabo e é o mesmo ser, mas o que o diabo significa, o nome diabo? Acusador. E Satanás? Adversário. Então ele é tanto acusador quanto adversário. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para... E com ele os seus? Meu irmão, vai ficar, como diz um ditado, vai ficar pequena essa terra. Vai ficar pequeno, para tanto caos. Então ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Irmãos, quando você peca, o primeiro aí diante de Deus acusar é Satanás, é o diabo que é o acusador. Ah, tá vendo o que Igor fez? Tá vendo o que Cleomar fez? É o acusador de dia e de noite, ele nem dorme. Está acusando, né? Talvez até o mesmo sonho que você tem, que você não tem domínio, ele te acusa desse sonho, aí você já acorda, oh, que sonho que eu tive, pelo amor de Deus. Está te acusando até no sonho que você tem. Você está entendendo? Aí, irmãos, versículo 11, eles, pois, o... venceram. Como é que vence? Por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o... Mas para vencer naquele dia, tem que vencer hoje. Nós estamos nessa terra sendo o que, Flávio? Aperfeiçoados para a batalha. Aperfeiçoados para a guerra. Só vai guerrear naquele dia quem guerreou hoje, quem venceu hoje. Então, irmãos, como que nós vencemos hoje? Usando o sangue do Cordeiro. O sangue, irmãos, é a nossa redenção. O sangue é a propiciação. O sangue, irmãos, é a confirmação de que os nossos pecados foram perdoados. Então, quando você for acusado de algum pecado, aplica o sangue, não de forma leviana e superficial, porque esse sangue, ele é precioso. Usa o sangue porque foi por meio desse sangue que Cristo nos redimiu. Aplica o sangue, irmãos, não fica sob condenação do diabo. Não fica debaixo de condenação de Satanás. Ah, fez isso, deixou de fazer. Irmãos, vamos aplicar o sangue, nos arrepender e avançar. Para concluir, qual que é outra aqui? E por causa da palavra do testemunho que deram. Essa palavra do testemunho que deram, irmãos, é a palavra de vitória do Senhor. Qual que é essa palavra do testemunho que deram? Cristo falou. Quando Cristo, irmãos, na cruz, ele se entregou, ele falou, está cumprido, está feito, está pago. Então, irmãos, essa palavra do testemunho que deram, nós precisamos aprender, sabe o que, Bia? A falar audivelmente para espíritos enganadores a palavra. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque você já foi vencido. Amém. Nós precisamos aprender a declarar isso, irmãos. Não ficar debaixo de condenação, não ficar debaixo de acuação, mas declarar, você é um derrotado, porque Cristo já te derrotou na cruz, e eu já fui comprado por Ele, e eu já fui remido pelo sangue dEle. Amém. Irmãos, vamos declarar isso. Amém. Amanhã é a mesa do Senhor, amanhã nós vamos desfrutar da mesa, não vamos chegar aqui debaixo de condenação, não estou ceando, porque eu estou, irmãos, vamos sair disso. Amém. Não é viver em pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Lemos agora em Romanos, aprender a usar a palavra de forma audível, a repreender, irmãos, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, que é a vida da alma, irmãos, é o seu ego, é o seu ninho, é a sua, irmãos, Deus, para que haja avanço, irmãos, e para que possamos vencer, você vai precisar vencer o seu desânimo, você vai precisar vencer, irmãos, essa empatia espiritual que você está aí, com perdão da palavra, não se ofenda, essa preguiça espiritual.
Sabe? Tem que vencer isso aí para que... Como é que vai querer vencer Satanás lá em cima, Flávio? Não é isso? Então, irmãos, Senhor Jesus, só para eu já concluo aqui, Romanos, rapidinho, um versículo aqui, Romanos 12. Perdão, Hebreus 12. Hebreus 12, e eu já concluo aqui. Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus. Hebreus 12, versículo 1 fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, há uma nuvem de testemunha rodeando você, e te encorajando, te impulsionando, te encorajando a avançar, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, corramos. Vamos ficar de pé. Fala, irmão, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Não foi contra você, a oposição não é contra você, a oposição é contra Cristo. A luta sua não é contra pessoas, é contra principados e potestades. O inimigo está preocupado com Cristo em você e não com você em si. A oposição é contra Cristo, não é isso? Considerai contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E o versículo 4 conclui e fala: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido. Muitos caem, porque peca, mas não chegou até o sangue. Não chegou a aplicar o sangue. Aí, a morte, irmãos. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos ainda, vamos ruminar um pouquinho, amém? Senhor Jesus,